Aê, empreendedores e empreendedoras! Hoje a gente está aqui no canal do Sérgio Ribeiro, num bate-papo muito especial para falar de treta, de um assunto muito polêmico no mercado de marcas, patentes, no mundo da propriedade intelectual. E aí, assessoria de marca é enganação? Hein, Sérgio Ribeiro? Você, calma, não responde agora. Primeiro eu vou contar aqui por que a gente decidiu bater esse papo aqui. Faz muito parte do nosso dia a dia pessoas nos abordarem, né? Sejam nossos clientes, indicados, às vezes numa roda de empreendedorismo, né? Num grupo de networking, enfim. Falar muito, olha, eu já vivi uma experiência com assessoria de registro de marca que não foi legal. Ou então, ele já conhece algum outro empreendedor que passou por essa experiência. Então, por que não a gente falar sobre isso, né? Então, eu estou aqui muito bem acompanhada e eu quero te agradecer pelo convite aqui de estar no seu canal, batendo esse papo. E falando dessa treta, né? Vamos ajudar? Vamos ajudar a esclarecer esse assunto? Olá, Ana Cardoso! O prazer é todo meu de estar aqui, batendo esse papo com você. Na verdade, é um orgulho estar aqui conversando com você e compartilhando com quem está nos assistindo agora essa situação que, de fato, acontece. Sim, muitos empreendedores, quando descobrem que podem fazer suas marcas, seus registros de marca sozinhos, eles acham que os escritórios de assessorias de marcas são, de fato, enganação. Mas por que eles pensam isso? Porque já tiveram experiências desagradáveis desse tipo ou ouviram de outros empreendedores que viveram essa experiência. E, em geral, essa experiência vem acompanhada de um prejuízo econômico-financeiro, que hoje, diria para você, que gira em torno de 2 a 3 mil reais. Sim, isso acontece, não há de se negar. Mas venhamos e convenhamos, em todos os mercados acontece isso. Não é mesmo, Ana Cardoso? É verdade. Essa realidade, né, da gente se deparar com bons e maus profissionais, acaba acontecendo. Eu já vivi muita experiência na área da saúde, né? Inclusive em hospital, né? Imagina, essa daqui, gente, é a melhor comparação. Não sei, espero sinceramente que você que está ouvindo a gente aqui não tenha passado por essa experiência. Mas já aconteceu comigo e já aconteceu com o Sérgio também. Está no hospital, no processo cirúrgico, seja lá por que motivo for, você está simplesmente ali ainda, ou se recuperando, entrando na porta da sala de cirurgia, e você é abordado dizendo que, olha, não teve, tem um procedimento aqui que não estava previsto no plano de saúde. É só você assinar essa guia aqui, mas a transferência tem que ser TED, sei lá, 2, 3 mil reais. No meu caso, quando eu vivi essa experiência, eu paguei. Né? O meu marido estava entrando na sala de cirurgia, eu não parei para pensar, simplesmente né? Fiquei desesperada, falei, imagina, e é uma coisa que precisa para a cirurgia. Eu nem pensei duas vezes, fui lá e paguei. Já o Sérgio foi mais esperto. Até porque quando você pode até compartilhar, Sérgio. Ele foi abordado, ele percebeu que tinha alguma coisa errada, até porque quem falou com ele não era nenhum dos profissionais que tinha falado com ele antes da preparação do pré-cirúrgico e tudo. E aí ele conseguiu se safar dessa, mais ou menos esse falou também, não foi, Sérgio? Exatamente, exatamente. Como foi Mas que eu você se quero, sentiu? na verdade, assim, eu queria compartilhar com você, empreendedor, com você, empreendedor que está nos assistindo, que esse vídeo que nós estamos falando aqui é para que você também esteja preparado ou preparada para uma abordagem dessa. No meu caso, eu fiz um procedimento cirúrgico, eu estava no hospital, e eu já, quando cheguei no hospital, quando eu cheguei no apartamento, eu já recebi um aviso, tá? Uma folha, dizendo que aquilo acontecia. Né? Então, aquele fato já me deixou alerta. Veio, o telefone tocou.
Ao atender o telefone, a pessoa se identificou como doutor fulano de tal. Eu falei, doutor fulano de tal? Não conheço. Não era nenhum dos médicos que tinham me atendido. Evidentemente, eu vi que se tratava de uma picaretagem. Desliguei o telefone, chamei a direção do hospital e falei, olha, aconteceu isso e isso. Nós chamamos o segurança e fizemos nós chamamos de uma ocorrência, né? Mas veja o que eu quero dizer para você. Eu estava alerta, eu tinha sido avisado. O que nós estamos fazendo aqui é avisar para você, empreendedor e empreendedora, que, de fato, isso pode acontecer com você no processo de registro de marca. Veja só, não só para aqueles que não têm processo no NPI, mas também aqueles que têm processo no NPI. É verdade. Existem empresas hoje que, diria para você assim, existe hoje empresas atuando de forma, vamos dizer assim, antiética, né? Que quando o seu processo é publicado na revista, eles ligam para você, te mandam um boleto que varia de 300 a 900 reais. E esse boleto é te avisando que houve uma publicação do seu processo e você tem que pagar 900, 400 ou 500 reais. Agora, veja bem, você não contratou aquela empresa, mas recebeu esse boleto. O que você faz? No mínimo, você tem que entender, tem que achar que aquilo é uma situação estranha, né? Então, se você tem um procurador, você deve ligar para o seu procurador e perguntar para ele, foi você que me mandou esse boleto? Eu estou dizendo isso para você porque isso acontece cotidianamente no meu escritório. Nossa, pessoas me ligam dizendo que recebeu um boleto meu. E eu falo, peraí, boleto seu? Não saiu, não houve nenhuma publicação, tá, que demande esse pagamento. Mas deixa eu confirmar, me mande aqui. E aí, quando eu vejo, não é do meu escritório, e é porque saiu uma publicação que sequer requer algum pagamento. Esse é o caso. O outro caso são aqueles escritórios ou aquelas pessoas que atuam de forma causando medo no empreendedor. Ele liga dizendo assim, olha, eu fui procurado por uma empresa que quer registrar uma marca que você está usando e eu vi que você é mais antigo. E por isso eu estou te ligando. Venhamos e convenhamos. Se alguém me procura no meu escritório, eu vou ligar para alguém dizer que alguém está me procurando? É uma situação mais do que suspeita. Não é isso mesmo, Ana? Muito. Sérgio, assim, apesar de ser uma coisa que eu acompanho, né, que faz parte do dia a dia, eu nunca me acostumo. Toda vez que alguém do time fala, olha, mais um caso, tá, como que foi? E aí a gente procura, né, acalmar e ajudar da melhor forma possível, porque já aconteceu, mesmo sendo o cliente assessorado pelo escritório, no susto, ele pagou. E aí eu quero voltar aqui com aquela experiência que eu vivi. Quando eu fui abordada no momento em que eu não raciocinei, eu não parei. Imagina esse empreendedor que é abordado, né? Olha, eu estou aqui, tive acesso a uma informação que tem uma empresa mais antiga que a sua, e se você não pedir o registro de sua marca agora, você vai perder sua marca. Foi exatamente assim que eu me senti. Então, o que eu fiz naquele momento? Apesar de já ter muita experiência com essa relação, né, pessoa jurídica, tentativa de golpe, enfim, naquele momento foi o emocional que tomou conta de mim. O que eu pensei? O que custa algo que inclusive ainda era para o processo cirúrgico, estava na porta da sala de cirurgia, eu tinha que autorizar naquele momento, foi na pressão, eu assinei, me deram a conta e transferi. Simplesmente eu fiz a transferência. Então, naquele momento, eu não parei para pensar, mas sabe quando você sente que tem alguma coisinha errada, mas você não consegue raciocinar?
Depois eu entendi, depois que acabou a cirurgia, que o médico saiu de lá dizendo que ele estava bem, que tinha dado tudo certo, que tinha sido um sucesso. Na hora que ele fechou a boca, eu me voltei rapidamente naquela cena, eu falei, meu Deus, fui enrolada, né? Como dizem hoje em dia, fui trollada, deu ruim. E deu ruim de tal maneira que daria, claro, fui na delegacia, registrei a ocorrência, mas nunca mais vi esse dinheiro. Então, quando a gente escuta isso, que acontece, a primeira coisa que se falar aqui é verdade. E a gente tem que ser muito sincero que isso acontece. Então, se você está escutando isso agora, antes de ter acontecido, que assim, maravilha, né? Mas se isso já aconteceu com você antes, é entender como isso funciona, é entender como identificar. Por quê? Porque o mercado está a todo vapor. O cenário de registro de marca, ele está no momento de ascensão. Realmente, os empreendedores estão tendo mais acesso à informação, entendendo que, mais do que nunca, é uma necessidade. A gente já falou isso em outros momentos. O Sérgio fala muito isso no canal dele. E aí, o que vai acontecer? A chance de você ser abordado por qualquer um desses profissionais, ela é muito grande. E aí, se for um bom profissional, você vai saber identificar, tá bom? Então, assim, a gente acaba expondo aqui a nossa experiência pessoal, né, com outras áreas de atuação, mas que faz muito sentido e dá para fazer esse paralelo aí, para você entender que de fato isso acontece, mas tem como. Eu mesmo hoje já não caio mais nessa, o Sérgio já não caiu mais nessa, né? Existe o lado negro aí do mundo da saúde, mas existe o lado incrível, de profissionais incríveis, que é a maioria, né? Fantástico, salvando vidas, e também na propriedade intelectual existem profissionais incríveis, também salvando a vida do seu negócio, né? E aí, Sérgio, você pode, por favor, agora falar, eu sei que, mais uma vez, parece brincadeira essa questão dos 4 perfis, mas eu recomendo que você escute com atenção. Isso pode te salvar, tá bom? Conta pra gente, Sérgio. Ana, eu costumo dividir esses profissionais em 4 níveis. O primeiro é o charlatão. Quem é o charlatão? É aquela pessoa que aborda o empreendedor pressionando, causando medo a esse empreendedor e, acima de tudo, ele não domina a matéria. Então, o charlatão é aquela pessoa que não conhece a matéria como deveria, com profundidade, aborda o empreendedor causando medo, né? Pavor até, porque quando ele fala, se você não fizer, você vai perder, ele está causando uma dor ali, um medo muito grande. Quem quer perder a sua marca? Esses são os famosos charlatãos. Muito bem. Sérgio, nesse exemplo, desculpa te falar, porque isso a gente tem que falar, né, Sérgio? Vamos falar logo tudo. Quando você fala do charlatão, os 2 exemplos que você deu se encaixam dentro desse perfil aí, né? Ou uma abordagem, olha, eu conheço um negócio, uma empresa em outro estado que está usando a marca, é mais antigo que você, e se você não registrar, você vai perder essa marca. E também essa abordagem manda o boleto. Tem um despacho no INPI que, de fato, às vezes até saiu algum despacho de fato, independente do que seja, e ele já sai enviando o boleto, paga, e nunca mais que ele vai ver a tratativa daquele despacho, né? Porque ele vai procurar o escritório e ele não acha. Além dessas 2 situações, assim, tem mais uma situação que se encaixa dentro desse perfil do charlatão? Esses 2 casos são os mais comuns. Eu diria para você que esses 2 são os mais comuns. Existe outro assim, mas esses são os mais comuns, tá? Mas eu queria falar aqui do outro perfil. É o aventureiro bem intencionado. O aventureiro bem intencionado é aquele profissional que não domina o assunto, mas ele quer, de certa forma, prestar esse serviço a algum empreendedor que o procura.
Isso é muito comum acontecer entre, por exemplo, os contadores, que, apesar de não dominar o assunto, eles entendem e eles querem ajudar o cliente, mesmo não dominando, né? Não só os contadores, mas os design gráficos. Eu tenho visto os design gráficos, as empresas de publicidade e propaganda, querendo ajudar os seus clientes. Acontece que, se ele não domina o assunto, certamente eles vão causar grandes prejuízos a esses empreendedores. A intenção não é esta, né? Mas acaba que esse é o destino daqueles que eles querem atender. Sérgio, quando você mencionou aí sobre o bem-intencionado, que eu acredito que é uma grande maioria de verdade, profissionais bem-intencionados, não importa a área de atuação, né? Às vezes da área da administração, contabilidade, ou, enfim, ele percebeu, de repente, ele mesmo fez um depósito sozinho do registro da marca dele, quer ajudar o outro amigo empreendedor e falou, eu vi um vídeo aqui no YouTube que ensina como fazer o protocolo. Você não precisa ser enganado e gastar 2, 3 mil reais para isso acontecer. E aí, aonde acontece? Nessa boa intenção, e eu vou ser sincera com vocês, tá? Agora eu vou contar um segredo aqui. Antes de ingressar nesse universo maravilhoso, né, da propriedade intelectual, eu confesso para vocês, de empreendedor para empreendedor, que eu pensava assim, cara, quando eu sei uma nova informação, eu quero compartilhar. E é claro que depois de algumas experiências, eu passei a tomar muito cuidado daquilo que eu falava. Se a experiência de fato era uma coisa que eu dominei, às vezes você faz uma especialização, você faz um curso, você busca o conhecimento e domina aquilo dali, faz sentido, né? Esse apoio aí. Mas se não for o caso, se for aquela rapidinha, você viu uma informação rápida, foi lá e fez, e aí isso também tem acontecido muito, de a gente ser abordado quando a pessoa já viveu a experiência. Olha, tem uma pessoa que me ajudou a fazer o depósito da minha marca e tal, há 1 ano e meio, 2 anos atrás, e já deu problema uma vez. Eu fui lá, né? Às vezes ele não sabe nem direito o que é uma oposição. Eu fui lá, me manifestei, quando eu fui olhar agora, a minha marca está arquivada. Tipo, de repente ele consultou 6 meses, 1 ano depois. Por que isso acontece? Também é um assunto que eu vejo muito você explicando e esclarecendo, porque quando a gente fala dos profissionais bem-intencionados, não é pela categoria, não é pelo segmento de atuação, não. A gente já conheceu e conhecemos também contadores que, além de serem muito bons contadores, eles se especializaram, eles procuraram conhecimento e formação. É a minoria, tá? Mas acontece. Então, é preciso identificar esse bem-intencionado, né? Continuar ele do seu lado na área que ele é muito especialista, continuar com ele, porque você precisa dele, e saber buscar esse conhecimento, essa informação, através de alguém que possa te ajudar nesse assunto. É isso, Sérgio? É isso mesmo, Ana. Eu gostaria de mostrar aqui o terceiro caso, que é o convencido. O convencido é aquele profissional que já conheceu os primeiros passos e acha que sabe tudo. Nada de errado em você estar iniciando, tá? Mas o importante é que esse profissional ele precisa estudar, se especializar, né? Ter experiência, trocar experiência, né? A partir daí, ele vai, com certeza, prestar um bom serviço. Mas, em geral, esse convencido, ele acha que já sabe tudo, não procura conhecer, não procura se aprofundar, e, com isso, ele leva o empreendedor a grandes prejuízos. É muito legal isso que você falou do convencido, mas, na verdade, no sentido de... É muito legal. Gente, eu vou contar uma coisa para vocês. E quem se interessar em aprofundar no assunto propriedade intelectual vai falar, a Ana falou isso. Olha, é só começar.
porque é um assunto tão interessante, tão gostoso. Afinal, a gente fala de inovação, de criação, né? Seja da marca, seja da patente. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui, porque o Sérgio já falou isso no canal em algum vídeo anterior. É tão interessante que logo que você aprende os primeiros passos, é igual o bebê, quando começa a caminhar e vai querer dar aquela acelerada e tomba, entendeu? Então, é muito importante deixar claro que são pessoas que, de repente, profissionais que iniciaram na carreira, realmente se apaixonaram, se interessaram, e aí, em dado momento, ele acredita assim, olha, eu já consigo ir sozinho. De repente, ele queima uma etapa, acelera um processo, e acaba acontecendo isso, né? De repente, ele não consegue fazer o atendimento ali de ponta a ponta, e um detalhe que fica para trás é o detalhe que vai fazer o empreendedor não alcançar o sucesso do registro da marca dele. Então, isso acontece assim como tem jovens profissionais, tá? Que quando bem treinados, mentorados e principalmente da parte dele, ele realmente se dedica a esse aprendizado, é impressionante, e ele acelera, né, o aprendizado, aprende muito rápido, a gente conhece alguns, né, Sérgio? Então, é uma questão de você saber identificar isso, né? Acabou de ingressar aí nesse universo, tem pouco tempo de experiência, mas você percebe ali que o preparo, a entrega do conteúdo, da informação tem consistência, né? Você vai conseguir chegar e fazer essa avaliação. E também, dentro desse perfil, é perceber se ele tem ali ao lado, eu não vou dizer por trás, tá? Mas ao lado, alguém com experiência também dando esse suporte. É um escritório, de repente um mentor, não sei, tá? Então, é importante que aqui o objetivo, o nosso papo é compartilhar a nossa experiência, como a gente vê, não intitular ninguém, até porque a gente acredita muito que quanto mais a gente compartilhar essa informação, esse conteúdo, para o empreendedor, se ele decidir fazer sozinho, o Sérgio fala isso aqui no canal dele, se ele decidir fazer sozinho, ele consegue? Sim. Se ele se preparar, se ele buscar a informação na fonte correta, seguir lá o passo a passo, não queimar nenhuma etapa, ele aumenta muito as possibilidades de registrar a marca dele. Então, não se trata de intitular ninguém, mas de conversar abertamente sobre isso, né, Sérgio? Mas está faltando alguém, você falar de alguém aí, Sérgio. Fala para a gente, por favor. Sim. Agora nós vamos falar do especialista. O especialista é aquele profissional que se preparou. E, para que ele seja um especialista, ele precisa ter, no mínimo, 10.000 horas de atuação no segmento. No mínimo, né? Esse especialista certamente se preparou, esse especialista certamente tem referência, esse especialista certamente está nas redes sociais disponibilizando conteúdo de valor, né? Então, é importante que o empreendedor ele consiga identificar numa abordagem se aquele profissional é um profissional sério, se ele pode confiar, né? Então, se ele tiver diante de um desses 3 casos que eu trouxe aqui, que nós comentamos aqui, sabe? Que ele fique atento, né? Mas eu costumo dizer que, além de ficar atento, é muito importante que esse empreendedor também conheça como funciona o processo de marca. Não é só contratar um profissional. É importante, principalmente no dia de hoje, em que a propriedade industrial, a propriedade intelectual se torna, aliás, está sendo uma das estratégias mais importantes para as empresas, né? Que o empreendedor entenda como é um processo de marca. Com isso, fica muito mais fácil ele se relacionar com os profissionais da área. Não é isso mesmo, Ana? Com certeza. Você está falando de mercado. Eu acredito muito. Enfim, eu me lembro lá de 2010, 2011, 2012, a gente ter vivido um momento de aquecimento de mercado muito grande no imobiliário, e eu vou arriscar aqui, tá?
não comparar, porque não tem comparação, porque apesar daquele aquecimento que teve lá atrás, teve um aquecimento depois, o que eu estou vendo, tá? E o que eu vejo muito você falar no 1 a 1, nos seus atendimentos, e a gente conversa muito, é que a gente está vivendo um momento nunca visto antes, no que se refere a entender como a propriedade intelectual é importante, não só para o seu negócio, é importante para o nosso país. A gente está falando de ideias que se transformam em inovações, que na prática você transforma em criações, seja da marca, seja da patente, e quanto é importante a gente proteger isso, não só para o negócio, mas para o desenvolvimento de todo um ecossistema. Então, esse momento é muito especial, é um momento de desafios, sim, mas um momento de muita oportunidade, né? Então, quando você falou, olha, é importante, não só, se você decidir fazer sozinho, buscar o conhecimento adequado. Se você decidir contratar uma assessoria, identificar se essa assessoria, de fato, tem qualidade, é excelência, é séria, e você saber o que pedir. Você saber o que está acontecendo. Né? Eu vejo muito você falar, olha, você precisa conhecer um pouco mais desse assunto para você definir as estratégias junto com a tua assessoria para o teu negócio, porque quem entende do seu negócio é você, não é a sua assessoria. Né? Apesar da assessoria ter a proximidade, vai construindo um relacionamento ali, e a gente acaba conhecendo muito do negócio do cliente, mas o sonho, o desejo, o projeto de crescimento, o plano de negócio, quem domina é o empreendedor que está contratando aquela assessoria. E aí é uma união, né? São as duas partes, de fato, ali trabalhando juntas para o crescimento do negócio. Então, de tudo que você falou, extremamente relevante aí, é importante você ter frisado essa questão do mercado. O que está acontecendo agora? O que é economia? O que é investimento? Né? Investir, deixar de pagar 2, 3 mil reais em quê? Esses 2, 3 mil reais, você deixou de pagar uma assessoria, mas você investiu em um conhecimento, buscou uma informação concreta, consistente, que vai te dar paz de espírito, praticamente. Já eu costumo dizer que segurança nesse sentido, tudo que faz eu diminuir o risco do meu negócio e aumentar minha rentabilidade, eu associo a paz de espírito. Porque de empreendedor para empreendedor, cá para nós, a gente sabe que a gente precisa assumir riscos. Agora, a gente vai aprendendo a assumir esses riscos calculados, né, com um objetivo muito focado ali. Então, fiquei muito feliz de você ter falado isso, não esquecer de falar isso, que é muito importante, Sérgio. Ana, complementando o que você está falando, eu tenho visto na internet muitos empreendedores falarem, economizei 2 mil reais, 3 mil reais, fazendo meu processo de registro de marca sozinho. Ou seja, não precisa contratar nenhuma empresa. Em geral, esse empreendedor, muitas das vezes, eu estou te dizendo pela minha experiência, ele simplesmente perdeu tempo, dinheiro e, muitas das vezes, a marca dele. Então, é preciso saber, tá? Entender quando você deve fazer um processo de registro de marca, quais as informações você precisa, quais são os conhecimentos que você precisa ter para fazer um processo. Porque aquela economia que você acha que teve pode gerar um grande pesadelo para o empreendedor e, muitas das vezes, leva à perda da marca e do grande sonho do negócio dele. Ai, só de falar, só de escutar de novo, chega dói. É claro que quando a gente fala, né, dessa perda, não é aleatório, e eu vejo muito você lembrando os números, né? Do ano passado, quase 60% das marcas que estavam, né, que foram protocoladas lá no INPI, somando entre marca, por algum motivo, tá? Não conseguiu o sucesso final. Qual é o sucesso da marca? É o registro, você tem lá, dizer a minha propriedade, né? A marca é minha. Quase 60% não alcançou, não conseguiu, não teve sucesso. Gente, para você que é empreendedor, para mim que sou empreendedora, para o Sérgio que é empreendedor, 60% de perda
e de uma perda que, dependendo da situação, só mudando a marca, né? Na maioria dos casos, precisa realmente mudar. Somente se você tiver um conhecimento muito grande, tiver um especialista por trás, de repente você encontra outros caminhos para encontrar outras soluções. Cara, dói demais, né? Então, a gente precisa falar mais disso. Esse é um número que está no relatório, né? Que é um relatório administrativo, está disponível lá no INPI, para quem quiser ver essa informação. E a gente só não tem falado, não vinha falando disso, o mercado não vinha falando disso. Eu acredito que agora isso deva caminhar para uma mudança positiva, da gente, por que está acontecendo isso? Por que tem 60% de insucesso no registro da marca? Como que a gente faz para resolver isso? Qual é a melhor forma? Qual é o melhor caminho? E uma coisa a gente não tem dúvida, que é compartilhar conhecimento, tá? Não dá aqui, se a gente deixasse, né, Sérgio? A gente ia ficar aqui horas falando, que é o que a gente faz o dia inteiro, que é viver, respirar esse assunto maravilhoso, encontrar a solução, buscando o tempo inteiro solução, mas aqui se ficou, pelo menos, assim, essa visão, ouvindo você falar, Sérgio, de novo, para mim, de novo, eu sempre lembro, né, dos nossos negócios, daquelas providências que tem que tomar, aquele detalhe, e eu lembro sempre de alguém que eu conheço, falou, opa, eu lembrei de fulano que falou isso para mim a semana passada, eu vou perguntar para ele se ele já resolveu. Por quê? Porque eu quero que ele tenha o sonho dele realizado, não é isso? É isso mesmo, Ana, é isso mesmo. E eu costumo, só complementando o que você está falando, tá? Desses 60% de marcas que são indeferidas, tá? 60%, ou boa parte desse percentual, são de processo de registro de marca desse empreendedor que disse que economizou 2, 3 mil reais, que ele iria pagar para uma consultoria. O problema é que ele não perdeu 2 ou 3 mil reais. Ele perdeu, muitas das vezes, o sonho de ter a marca registrada. Ou, para que ele possa superar esse desafio, ele precisa partir para uma negociação de marca. E quando você vai para uma negociação de marca, eu posso dizer para você que os números são a partir de 45 mil reais. 45, 100, 300, 450, meio milhão e até muito mais. Então, essa questão de economizei, sabe, mas sem fundamentação, realmente pode custar muito, mas muito caro para o empreendedor. É verdade. Ai, de novo, dói tanto que eu quero perguntar de novo uma coisa para você. Acho que você reforça isso hoje nesse vídeo de hoje. Isso significa que ele não deve fazer o registro de marca sozinho? É isso que você está querendo dizer? Que ele não deve fazer sozinho? Ou que ele pode fazer sozinho, sim, mas o importante é ele procurar se preparar para fazer isso? Ou ele não deve fazer sozinho? Me conta aí. Ana, o empreendedor que quiser fazer o seu processo de registro de marca, ele pode fazer, sim. Ele pode ter sucesso, tá? Nessa empreitada. No entanto, é preciso que ele tenha conhecimento, que ele estude o que ele vai fazer. Tá? É claro, ele vai ter que dedicar tempo para estudar, para entender como é um processo de registro de marca. Existe hoje empreendedores que se permitiram a estudar, a entender, foram lá, fizeram e obtiveram sucesso. Nada de errado em você tentar querer fazer sozinho, nada de errado, mas procure entender como funciona o processo de registro de marca para que você faça com segurança, sabendo o que está fazendo. Poxa vida, gostei demais desse papo. Nesse formato aqui, para mim é novo, e porque escutar você falando, né, para outros empreendedores pessoalmente, opa, parece que cortou aqui, voltamos. Escutar você falando para outros empreendedores pessoalmente é diferente quando a gente vem para cá, né? Eu espero que
não só para mim tenha sido positivo, mas para você que escutou tudo que a gente falou aqui, realmente, assim, se ficou uma coisinha, sabe, de valor, e que vai ajudar a você não passar um perrengue no teu negócio por conta desse assunto, né, registro de marca, realmente a gente fica muito feliz. Empreender no nosso país já é um grande desafio, agora, passar por uma experiência dessa, realmente ninguém merece. Então, é o que a gente espera. E eu quero te falar, né, Sérgio? Se deixar, a gente fica aqui, ó, horas falando do assunto, porque realmente é maravilhoso. Mas eu vou pedir para vocês, Sérgio, caminhar. Vai ter mais conteúdo? Não vai? O que você pode falar aí para a gente? Pois é, Ana, de fato, é um assunto que nós levaríamos mais algumas horas e muitas horas falando sobre isso. Mas não vai dar. Mas eu me comprometo com você, que está nos assistindo, que todas as semanas nós vamos compartilhar. Mas eu me comprometo com você que toda semana eu vou compartilhar um novo vídeo trazendo novos conteúdos que eu tenho certeza que vai lhe ajudar a realizar o seu sonho, tá? E se o que nós falamos aqui, de fato, fez sentido para você, compartilhe, tá? Se você tem outros empreendedores, se você conhece outros empreendedores que podem, que já passaram por isso, ou possam estar passando por isso, compartilhe com ele, tá certo? Vamos disseminar o máximo que nós pudermos dessa informação para que outros empreendedores possam realizar o sonho de terem sua marca registrada, mesmo que decidam fazer sozinho. E, mais uma vez, se você ficou com alguma dúvida ou quer saber mais sobre o assunto, escreva aqui no meu canal. E se você viveu alguma experiência ou conhece algum outro empreendedor que viveu alguma experiência como essa que nós falamos, escreva aqui também. Compartilhe. Vamos levar essa informação para o maior número de empreendedores possíveis para que eles possam, se quiserem fazer o seu registro sozinho, possam ter sucesso no registro das suas marcas. E eu te espero no meu próximo vídeo. Até mais!